Qual o real significado de todo esse momento que estamos passando e seus desafios? É o que vamos ver agora. Mesmo estando no meio de uma pandemia, já vivenciamos várias emoções. A preocupação com a propagação rápida e massiva do coronavírus, o número absurdo de mortes no Brasil e no mundo, hoje aqui com mais de 100 mil vidas e famílias vivendo essa tristeza da perda. Para muitos, a perda do seu trabalho ou ter a renda comprometida, a decepção com o esporte nacional que vive seu pior momento tanto para atletas como para treinadores, sem bolsa atleta, sem condições de treinamento, dissoluções de equipe como vôlei e basquete, falta de patrocínio e tantas outras coisas que poderia citar. Um grande vazio em relação aos esportes, sem a continuidade da maioria dos campeonatos, com raras exceções, e em condições excepcionais de contenção, como acontece na NBA e na Champions League, por exemplo. E claro, a grande falta que faz as Olimpíadas de Tóquio em julho. Para lidar com essas emoções, temos que saber quais são os principais sentimentos que vivenciamos hoje em dia. E os três sentimentos que predominam na pandemia são a ansiedade, gerada pela incerteza do futuro e medo do desconhecido, a depressão, pelo isolamento social, pela falta de esperança, expectativa com relação ao presente e ao futuro, e o luto, por tantas vidas perdidas, a tristeza das famílias, amigos e conhecidos que morreram ou passaram por uma experiência muito dramática. Para lidar com esses sentimentos tão negativos, primeiro precisamos tomar consciência do momento que estamos passando. E para isso vamos fazer algumas perguntas. Com qual desses sentimentos você se identifica e acredita que está vivendo? De 0 a 10, sendo 10 o pior cenário possível, que nota você dá para o seu sentimento negativo? Desde que a pandemia começou, quanto do seu tempo você passou com esses sentimentos predominantes? De 0 a 10, sendo 10 100% do seu tempo, 0 nenhum momento e 5 50% do seu tempo. Se você se identificou com alguns ou vários desses sentimentos e deu uma nota 5 ou maior que 5 para o tempo que passou com eles, é porque você provavelmente não está sabendo lidar muito bem com a situação. E o que podemos fazer para evitar e minimizar esses sentimentos? Com relação aos fatos abaixo, as instalações para treinamento estarem fechadas ou funcionando de forma parcial. Cancelamento da Bolsa Atleta para o ano de 2020. Adiamentos do Jogo Tóquio 2020. Vazio com relação à falta de competições. Perda ou ausência de oportunidades de trabalho. Disseminação do coronavírus, muitas pessoas contraindo a doença. Alto número de mortes. Incerteza com relação a desempenho em futuras competições. Dessas emoções, quais você é responsável ou está no seu controle? Pode identificar alguma? Acredito que em nenhum desses fatos vocês estiveram no controle ou foram responsáveis. A pergunta a ser feita aqui é: o que na realidade posso fazer para me sentir melhor? Eu posso mudar algo que esteja me atrapalhando ou me prejudicando? Pensem a respeito uns minutos. Com relação à ansiedade, como já vimos, ela está diretamente relacionada ao futuro, ao desconhecido. Medo do que não está no nosso controle. Se estiver relacionado à sua área profissional, como por exemplo, a impossibilidade de atuar como treinador por estar proibida a atividade no momento ou a volta parcial, nesse caso, o melhor a fazer é manter-se ativo, cuidar da sua saúde mental e física e das pessoas que dependem de você.
Com relação aos seus alunos, dentro do possível, manter contato através de grupos de WhatsApp, dar dicas de exercícios e atividades que podem fazer em casa. Recomendar alguns filmes bacanas com mensagens de superação e liderança. Se interessar se todos estão bem psicologicamente, como estão lidando com a situação. Mas se for a perda de um outro trabalho, porque não tiveram condições de manter o local fechado por tanto tempo e pagar os funcionários, nesse caso, você deve estar aberto, com o seu currículo bem atualizado e usar a sua rede de contatos para buscar alguma posição, mesmo que seja temporário, até que essa situação de crise passe. Com relação a não saber se a sua atividade vai voltar e quando ao presencial. Nesse caso, assim como todos estão fazendo, vamos usar a imaginação. Sermos criativos e encontrar novas soluções, como por exemplo, migrar para cá, para o digital, com aulas gravadas ou ao vivo, de forma adaptada, e assim buscando novas formas de fazer o que sabe e o que gosta, que é treinar, educar, dar exemplo, formar pessoas para o esporte e para a vida. E lembrando que a melhor maneira de se livrar da ansiedade é viver agora, no presente, e buscar a atenção plena naquilo em que está fazendo.